conversão normalmente é isso, é um baixo aproveitamento, não está sendo bem aproveitado, né? Então, além desses pontos que eu disse, né, um bom ajuste da dieta, energia, aminoácidos, né, cuidado com os excessos, uma boa, uma ração com digestibilidade bastante boa, né? Se não, o uso de enzimas é muito importante, e estar atento aí à inflamação, né? Agentes infecciosos, micotoxinas, para não roubar nutriente. A inflamação rouba nutriente. O último ponto a considerar também, estresse. Estresse, ativar o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal do indivíduo, aumenta o processo inflamatório, rouba nutriente. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou o host dessa plataforma e com muito prazer sempre trazemos convidados especiais para compartilhar conosco os seus conhecimentos. Mas hoje nós temos um episódio um pouco diferente. Nós estaremos aqui para responder algumas perguntas que são feitas no nosso canal no YouTube ou até mesmo na plataforma Instagram de alguns ouvintes nossos, de alguns acompanhantes do Suinocast, né, que sempre são fiéis aí aos episódios. São perguntas voltadas mais à área de nutrição e eu vou ter um grande prazer em poder responder. De antemão, já gostaria de avisar a vocês que antes de iniciarmos nosso episódio, eu gostaria de compartilhar aqui pessoal, nossa equipe, fazendo uma análise da nossa plataforma, dos números, né? Nós analisamos e cerca de mais de 90% dos que acompanham os episódios ainda não estão inscritos no canal. E se inscrever no canal para nós é muito importante para a gente continuar produzindo materiais e episódios relevantes e importantes. Tá? Então, se você gosta do nosso material, dos nossos podcasts, do Suinocast, por favor, dê um clique lá e se inscreva no nosso canal. Nós agradecemos e teremos muita gratidão. Tá? Bem, então vamos para esse episódio, que é um pouco diferente, como eu disse, e vamos para as perguntas que nossa equipe selecionou, que, como eu disse, estão nos comentários aí das nossas plataformas. Bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de um ouvinte que nos questionou da seguinte forma: como ajustar a energia da dieta em períodos de calor? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Nós vivemos num país tropical e todos que estão ali no dia a dia de um sistema de produção sabem que na grande maioria das vezes, principalmente em sistemas de produção que não têm ambiência controlada, os animais reduzem o consumo de ração, reduzem o consumo voluntário, que a gente chama. Isso é normal, isso acontece com a gente no período de verão, ao invés de a gente consumir mais, normalmente, a grande maioria das pessoas consomem menos. Isso não é diferente para a espécie suína, né? Agora, o que a gente deve fazer? Aumentar a ração não adianta, porque ele naturalmente reduz o consumo de ração, como eu disse. Na prática, o que nós devemos fazer é aumentar a densidade nutricional e energética, principalmente. Tá? E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, do ponto de vista energético, aumentar a gordura e óleo da ração. Tá? Uma fonte que você tiver aí, que você estiver usando, né? Fazer esse ajuste. Como que eu posso fazer esse ajuste? Estar atento ao consumo de ração. Né? Se eu tenho as curvas de consumo durante o ano todo, né, ou o comportamento de consumo durante o ano todo, eu tenho que ter meu histórico, e se eu não tiver o histórico, tenho que observar e pelo menos construir um histórico depois, para eu saber normalmente no verão quanto que reduz esse consumo de ração.
E diante dessa informação, eu consigo ajustar melhor o quanto que eu vou poder aumentar a energia da dieta. Energia metabolizável ou energia líquida, né? Se você trabalhar com energia líquida. Então, o primeiro ponto é esse. E, obviamente, nós estamos falando aqui em aumentar lipídio e não carboidrato. Tá? Um segundo ponto que é muito importante em períodos de verão, de calor, né, é tomar cuidado com a proteína bruta. Tá? A proteína bruta ela aumenta o incremento calórico. Então, eu não estou dizendo para você baixar a proteína, mas esteja atento, principalmente quando os preços de farelo de soja no verão estiverem muito atrativos e a tua fórmula puxar mais farelo de soja em detrimento a aminoácidos sintéticos ou cristalinos, né? Você está atento aí a não exceder em proteína, porque isso aumenta o incremento calórico. Tá? Contrapondo a isso, o que nós temos que olhar? Principalmente para aminoácidos digestíveis. Né? Então, fazer primeiro o ajuste dos aminoácidos de acordo com as exigências dos animais, da fase, do material genético que você está usando, e também estar atento à relação correta entre os aminoácidos e a energia. Tá? Então, em relação à lisina e energia e os outros aminoácidos, isso é mais um ponto que nós temos que estar atento. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é com relação à fibra. A gente tem falado muito em fibra nos últimos anos, né? E cada vez mais a importância da fibra, né? Porque antes era só como redução de digestibilidade, e agora nós colocamos dentro do nosso conceito da construção da nutrição dentro do sistema de produção de suínos, o conceito de fermentabilidade tão importante, né? Mas tomem cuidado no verão com o excesso de fibra, porque o processo de fermentação produz calor. Então, nesse sentido, da mesma forma que a proteína, mas um pouco diferente, né? Ela tem uma produção de calor. E nesse caso, o lipídio é que é o ideal, né? Porque ele tem um valor extracalórico, que a gente chama. Então, é muito importante a gente pensar aí, então, de forma prática, para a gente fechar essa pergunta, né? Que nós temos que produzir menos calor metabólico, né? Então, de modo geral, aí, principalmente nos conceitos mais modernos de energia líquida, é ter mais energia líquida por quilograma de ração. Tá? Essa seria, assim, de forma conceitual, a estratégia mais importante para essa pergunta, né? De como ajustar a energia da dieta em períodos de calor. Correto? Na suinocultura moderna, excelência é construída nos detalhes. E quando o desafio é sanidade, a Zoetis lidera com inovação. Com um portfólio completo de soluções para todas as fases da produção, oferecemos proteção, desempenho e rentabilidade. Zoetis, confiança e tecnologia para o futuro da suinocultura. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta vem da seguinte forma: estou usando uma ração boa, mas meus suínos não estão ganhando peso. O que pode estar errado? O que pode estar errado? Bem, os erros mais comuns que a gente pode pensar aqui, pelo menos na minha opinião, pessoal, é que o erro provavelmente não está na fórmula. Porque se o início da pergunta já está bem claro para nós, estou usando uma boa fórmula, vamos considerar que ele está usando uma boa fórmula e os suínos não estão ganhando peso, o que é de errado? É olhar para dentro do sistema de produção e ver se é manejo, se é infraestrutura, ambiência, né? Alguns desafios sanitários, subclínicos. Tá? Então vamos lá, vamos colocar ordem aqui nessa pergunta. Bem, primeiro ponto, como que está o consumo real frente ao esperado? Acho que esse é um ponto muito importante. Eu sempre falo em sala de aula, né, e compartilho com alguns colegas, eu acho que é um consenso, né, para muitos nutricionistas, que o indicador principal para produção animal
não vou falar só a produção de suínos, a produção animal como um todo, é o consumo de ração. O consumo de ração indica muito sobre, não só sobre o desempenho, mas também a saúde do animal. Então, o primeiro ponto a considerar aí é como é que está o consumo dos animais. Consumo real frente ao esperado. E não assim, ó, aqui na planilha o esperado é esse. Eu quero saber o real. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, olhar para as instalações. Por exemplo, quer ver um ponto importante? Não só para o comedouro. O comedouro nós já vamos olhar em consumo real, mas para o bebedouro, principalmente no verão. Né? Então, como é que está o fluxo do bebedouro e a temperatura da água? Porque se o animal não tiver água em quantidade e em qualidade adequada, pode comprometer o consumo de ração e, naturalmente, comprometer o desempenho dos animais, não ganhar peso. E aí tua ração pode ser excelente, mas não vai compensar essa falha. Nós falamos em desafios sanitários, principalmente os subclínicos, e aí pode vir de coli, de uma Lawsonia, de uma Braxpira até, mas é subclínico. Salmonela, né? Então esteja atento a isso. Nem sempre é fácil diagnosticar, mas esteja atento a isso. Né? Talvez um dos pontos mais importantes e ainda, infelizmente, negligenciados na suinocultura. Ambiência. Ambiência. Né? Então não é só calor e umidade, mas, por exemplo, ventilação. Né? Como é que está a corrente de ar? Né? Se o piso está confortável. A ambiência como um todo, né, tem que ser. Claro, tem que, para mim, a gente negligencia muito na suinocultura, ainda, tem melhorado nos últimos anos, mas é algo que a gente precisa investir mais. Eu acredito que o retorno sobre o investimento em ambiência é um dos maiores. Né? Então, ambiência é um ponto que pode estar roubando esse desempenho, se a ração está boa, né? Mas os suínos não estão ganhando peso. Tá? Então, algo pode estar errado aí também na ambiência. Que mais que nós podemos considerar aqui? Eu acho assim, depois de todos esses pontos, né, eu coloquei alguns aqui, a ambiência, as instalações, alguns desafios sanitários, a questão do consumo, aí você pode olhar para a forma, né, ver se tem alguma coisinha ainda que pode estar desajustada, né, fazer um pente fino aí em relação a aminoácidos, energia, alguns minerais e vitaminas, né? Mas posso deixar claro para você que a ração, né, a ótima ração que seja, ela não vai compensar de forma alguma um consumo baixo, tá? Ou um estresse ambiental, entre eles o próprio desafio sanitário, tá certo? Então isso é muito importante. Vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta é o seguinte: meus suínos comem bem, mas a conversão está ruim. O que pode estar acontecendo? Se eles consomem bem e a tua conversão não está boa, é perda de eficiência. Na maioria das vezes, metabólica. Pode ser digestivo? Pode ser. Pode ser baixa digestibilidade? Pode. Então, quais seriam as principais causas aí? Bem, não estou dizendo da mais importante para menos importante. Algumas que eu vou considerar aqui, que eu vou lembrando. Primeiro ponto. Um equilíbrio adequado, ou melhor dizendo, um desequilíbrio entre energia e aminoácidos pode ser uma resposta. Né? E aqui só fazendo um ponto de atenção aqui, tá? Não só para essa resposta, ou desculpa, para essa pergunta, mas para todas. Na grande maioria das vezes, nós sabemos que as falhas que são apresentadas aqui nas perguntas não são um fator, ela é multifatorial. Mas dentro do multifatorial tem fatores que impactam mais, certo? Então, voltando aqui, né, eu estou falando de energia, de desequilíbrio entre energia e aminoácidos, tá? Mas talvez a resposta para essa pergunta, no seu caso aí, que você está enfrentando isso, não seja o principal fator, mas é um fator a considerar.
Tá? Que mais? Ainda dentro de nutrição, excesso de proteína. Tá? Nós temos que tomar cuidado. Fermentações indesejáveis. E aí nós podemos, entre outros fatores, né? E aí eu já vou fazer um gancho, principalmente em fases iniciais, nós temos que estar atento ao que está acontecendo, como é que está a qualidade intestinal desses indivíduos. Tá? O trato digestório, ele demanda muita energia, né? O metabolismo é muito ativo ali no processo de digestão e absorção. Não só isso, né? Nós temos trilhões de bactérias ali, de micro-organismos, melhor dizendo, que dependendo da situação pode tá roubando nutrientes, né, que iriam ser direcionados para um tecido-alvo, como o músculo. E falando em roubando nutrientes, um dos principais ladrões dos nutrientes, podemos dizer assim, né, que desviam nutrientes que iriam para o tecido-alvo, é o processo inflamatório. Então, às vezes ele é silencioso, como uma situação de um desafio subclínico, por exemplo, né? Então, como é que nós podemos considerar a qualidade intestinal nessa resposta? Né? Os suínos estão consumindo bem, mas a conversão não está boa. Pode ser algo nesse sentido. Tá? A gente encontra, inclusive, em experimentos na fase de creche. O animal está consumindo bem, na hora que você olha a conversão alimentar, uau, estourou a conversão alimentar. Tá? E pode vir de qualidade intestinal. Outro ponto, ainda falando em qualidade intestinal, baixa digestibilidade. Atentos aos ingredientes que têm baixa ou média digestibilidade. Eu falei de fase inicial, nós temos que considerar nessas fases iniciais, principalmente nas fases pré-iniciais, alimentos, ingredientes de alta digestibilidade. Não só do ponto de vista de absorção de nutrientes para o metabolismo intermediário para ir para o tecido-alvo, mas do conceito de fermentabilidade também. Principalmente se há uma fermentação de proteína, uma fase dessa é bastante complicado. Né? Então eu consideraria isso também. O que mais? Ainda dentro de trato digestório, eu falei de micro-organismos ali, estou falando de fermentação, falei de inflamação. Um outro ponto a ser considerado também é micotoxinas. Tá? Então, em alguns casos, o animal pode até consumir bem. Obviamente, tem alguns casos, por exemplo, de deoxyvalenol, que os animais reduzem o consumo, mas às vezes os animais estão consumindo bem. Tá? E pode ser uma micotoxina que está roubando esse nutriente, principalmente via inflamação. Ou em casos, por exemplo, no crescimento e terminação, principalmente na terminação, a qual os animais têm um consumo residual muito grande. O que é o consumo residual? Ele consome mais do que ele precisa, e esse consumo residual, né, ele leva a uma maior concentração de nutrientes, mais do que o animal precisa. Isso vai para o tecido adiposo. E o tecido adiposo precisa de 4 vezes mais energia do que a deposição de tecido muscular. Então, ou seja, é uma conversão alimentar maior, com certeza. Tá? Então, cuidado aí com a questão do consumo. Mais uma vez, extremamente importante esse indicador. Né? Os animais consumirem mais do que precisa é algo que certamente você está vendo ali que ele está consumindo bem, ou né, vamos dizer assim, o bem nos olhos, porque o ideal é de acordo com a curva de consumo que você estipulou, né? Mas ele não está tendo conversão. Isso pode estar bem claro ali quando você avalia o consumo residual, tá certo? Deixa eu ver se existe mais algum ponto aqui que a gente poderia considerar. De modo geral é isso, né? Então, conversão normalmente é isso, é um baixo aproveitamento, não está sendo bem aproveitado, né? Então, além desses pontos que eu disse, né? Um bom ajuste da dieta, energia, aminoácidos, né? Cuidado com os excessos, uma ração com digestibilidade bastante boa, né? Se não, o uso de enzimas é muito importante, e estar atento aí
a inflamação, né? Agentes infecciosos, micotoxinas, para não roubar nutriente. A inflamação rouba nutriente. O último ponto a considerar também, estresse. Estresse, ativar o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal do indivíduo, aumenta o processo inflamatório, rouba nutriente. Tá? Então, um bom manejo pode estar pode ser, né, a solução desse problema também. Ok? Bem, vamos lá, vamos para uma próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: meus leitões comem pouco depois do desmame. Isso é normal? Normal. Fisiologicamente, normal. Né? O animal sai do período de maternidade, que a gente chama, né, amamentando o leite da sua mãe, um alimento altamente palatável, digestível, né? Só esses dois pontos já seria importante a gente considerar quando a gente compara a melhor dieta pré-inicial 1, né? Dificilmente você vai bater o leite. Então, os animais estranham essa mudança, a gente sabe claramente disso, de uma dieta líquida, mas não é só uma dieta líquida, né? Um lácteo. É importante a gente destacar isso. É um lácteo com uma proteína altamente digestível, com uma quantidade de lipídio lá em cima, altamente digestível e funcional. É um aditivo, é um lipídio funcional, com ácidos graxos de cadeia média também, né? E palatável. Né? Então, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios da suinocultura é o desmame, e dentro do desmame, o maior desafio chama-se consumo de ração. Né? Agora, como é que nós podemos tentar mitigar esses efeitos? Primeiro ponto, a gente tem trabalhado até em alguns estudos, na própria linha de pesquisa nossa, na UFLA, né, no nosso linha de pesquisa no ASE, a gente tem trabalhado algumas estratégias que devem ser trabalhadas ainda na maternidade. Ensinar o leitão a consumir ração. Tá? Então, você não faz isso no primeiro dia pós-desmame. Você faz isso antes do desmame. Principalmente na última semana antes do desmame. Você está desmame com 22, 23, 24, 25, 28, né? Os últimos dias ali é estratégia trabalhar o conceito de creep feeding, né? Uma dieta adequada. Tem vários outros pontos que poderíamos considerar aqui, mas de modo geral, né, busque aí um bom protocolo de creep feeding para ensinar esses leitões a consumirem a ração que eles vão consumir no pós-desmame. Não tem outra escolha. Ela não tem um leite da mãe dele no pós-desmame. Obviamente, né, a gente vai trabalhar dietas mais complexas, palatáveis, com lácteos presentes na dieta, plasma ou afins, né? Ingredientes digestíveis, palatáveis, aditivos que possam colaborar não só com a palatabilidade, mas com o ambiente intestinal, para que o ambiente intestinal entenda que esse alimento, né, é favorável para essa transição que ele está passando, então isso é muito importante. Então, altamente digestível, ingredientes palatáveis e um bom manejo. Um bom manejo no pós-desmame. Né? Os primeiros... A gente fala da primeira semana pós-desmame, né, de modo geral, mas eu acho que os primeiros 2, 3 dias, e principalmente as primeiras 24 horas, ela é determinante. E aí não existe um manejo ideal. Você tem que ir testando. Né? Comedouros acessórios, dependendo da situação, né? Você ainda trabalhar alguma papinha para alguns comedouros, né? Então, separar esses leitões talvez seja interessante. Não existe uma fórmula, tá, gente? Vocês têm que testar. Testem sua granja, testem seu sistema de produção. A gente vai numa granja A, a gente vê protocolos bem interessantes. Da granja B, aquele protocolo da granja A não funciona bem, mas tem outro protocolo. Não existe receita de bolo. Existem conceitos, tá, de manejo de nutrição
que podem se encaixar bem aos seus sistemas de produção. Né? O que mais que eu posso considerar aqui? Manejo, a qualidade da dieta. Bem, de modo geral é isso, tá? Ao que fez essa pergunta. Acho que muitos enfrentam isso. Mas a resposta simples é super normal. Né? O que nós temos que fazer é tentar mitigar esse efeito e ele começa na maternidade. Novos, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novos traz duas soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novos, www.novos.com. Bem, vamos para outra pergunta. Quando o animal come bem, mas não cresce, onde normalmente está o erro? Pode ter várias fontes, né? Vamos lá. Mais uma vez, vamos pensar primeiro na dieta. Olhar para a dieta. Por exemplo, vamos lá. Aminoácidos estão adequados? Né? Estão nos níveis recomendados, né, para a genética, para a condição que os animais estão passando, né? Eu acho que a experiência do nutricionista vale muito. Nós temos grandes nutricionistas no Brasil, que é de tirar o chapéu. E o que eu acredito é que nós devemos pensar não só naquele conceito do nutricionista tradicional, mas pensar na saúde também. Cada vez mais nós temos que considerar que o animal, ou melhor dizendo, que o sistema de produção não tem a questão nutrição e sanidade, ela tem que andar junto. Então, em alguns momentos, usar alguns aminoácidos funcionais ou condicionais àquela situação que há uma condição especial, um desafio, enfim, é importante. Né? Então, o primeiro básico, né, ver se os aminoácidos, energia, minerais, cálcio, fósforo, sódio, por exemplo, né, é importante numa situação dessa, está ajustado para ter o material genético e que condições que estão tendo, que condição que nós estamos tendo em cada fase diferente da granja, ter um olhar clínico para dizer assim, será que aqui eu não posso fazer algum outro ajuste? Seja, por exemplo, triptofano, energia, fósforo, né? Uma vitamina, por exemplo, algumas vitaminas que cada vez mais, ultimamente, nós temos tido um pouco mais de resultados com minerais e vitaminas, né? Houve uma defasagem muito grande nos últimos anos, porque não nas últimas décadas. Então é importante ressaltar, né? Nós temos vitaminas e minerais que são estratégicos, que são funcionais, que são essenciais para o bom funcionamento do metabolismo e, consequentemente, leva a um melhor desempenho ou não, a uma melhor proteção desse indivíduo. Né? Eu poderia citar vários aqui, de vitamina D, a selênio, a vitamina E, a vitamina A, enfim, né, que a gente precisa de ajustar. Eu não poderia deixar de comentar aqui, mais uma vez, da inflamação. Né? O animal consome bem, mas não cresce. Né? Onde pode estar o erro? Manejo, algum desafio, seja de algum patógeno, que vem em sinais subclínicos, que passa necessariamente pela inflamação. A inflamação rouba nutrientes. Então, de modo geral, o crescimento, né, se o animal está consumindo bem,
onde que tem que ir esses nutrientes que estão vindo da dieta? Para o tecido-alvo. Vamos pensar aqui de uma forma prática, para o músculo, em animais de crescimento. Eu falo que é em animais de crescimento, porque se a gente for pensar numa fêmea em gestação, o tecido-alvo prioritariamente é o feto e no final, no terço final, a glândula mamária. Mas para os animais de crescimento é o músculo. Nós queremos focar na nossa fórmula que os nutrientes que a gente está ajustando, na grande parte, vai para o músculo. Converter em músculo. Isso com certeza melhora a eficiência alimentar, a conversão alimentar. Então, o que não está indo para o músculo, está sendo desviado, é o que nós temos que estar atento. Pode vir da fórmula, intrínseco à fórmula, um erro da fórmula, mas, como eu disse, manejo, ambiência, microtoxina, né, desafios sanitários podem, via inflamação, roubar nutrientes. Ok? Vamos para a sexta pergunta. Como saber se a ração está realmente bem balanceada ou só parece boa no papel? Bem, pessoal, isso é um ponto muito importante. O papel aceita tudo. O suíno não aceita tudo. O animal não aceita tudo. Então, talvez, mais uma vez, dando destaque ao consumo como indicador, né, é saber ali se aquele consumo esperado que você trabalhou, se ele está sendo real. Olhem, prestem atenção no consumo. Então, primeiro ponto, né, para saber se sua ração está bem balanceada, e não é só no papel, como é que está o consumo? Primeiro indicador a ser pensado. Depois, vamos para a conversão alimentar. Está compatível com a genética, por exemplo? Obviamente, vamos avaliar o ganho de peso também. Né? Então, os indicadores principais de desempenho, mas eu colocaria nessa ordem. Está consumindo de forma adequada, o consumo esperado está de acordo com o real, a conversão alimentar está de acordo com o da genética, ganho de peso também. Né? São os primeiros parâmetros, indicadores a se pensar. Né? Um outro ponto que é importante também cada vez mais, né, a gente fica olhando muito só para a média, mas a uniformidade cada vez vai ser mais importante para a indústria suinícola, para o sistema de produção, para frigorífico, para o varejo, ou o que for, para a cadeia como um todo. Né? Então, uniformidade. A fórmula está indo bem em consumo, ganho de fezes, em uniformidade, você está acertando em cheio. Né? Porque algumas vezes nós temos uma média de conversão alimentar, por exemplo, boa, mas o coeficiente de variação, a variabilidade do teu lote não está desejável. Então, vamos colocar mais valor nesse indicador uniformidade do lote. Se você tem uma tecnologia A ou B, e a e a B entregam a mesma média, mas a A entrega mais uniformidade, invista na A. Tá? Certamente você pode ter mais retorno. Que mais? Alguns indicadores de saúde, obviamente. Né? Quais indicadores de saúde? Fácil da gente observar, já que nós estamos tratando de ração, é consistência das fezes. O que é uma boa consistência das fezes na gestação, na maternidade, na creche, nas fases diferentes da creche, no crescimento, ali na transição, né, no alojamento, na terminação, por exemplo, quando tem a transição de gram negativo para gram positivo, né? Tem vários fatores, né? Que dieta que eu estou usando, exemplo, eu estou usando mais ou menos DDGS, mais ou menos enzima, enfim, uma série de coisas, e aqui eu estou exemplificando o DDGS enzima, né? Que eu tenho certeza que cada vez nós vamos ter que usar mais e mais desses conceitos nutricionais, né? Principalmente em combinação. Então, fezes, olha para as fezes, né? E assim, para você saber não só da tua dieta, mas se o seu programa nutricional está adequado, estejam atentos à consistência de longo prazo.
como é que está o meu histórico. Não é ficar ali, tá, hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom. Nós sabemos que a biologia dentro de um sistema de produção ela é extremamente complexa. Não é fácil você ter consistência. Mas para saber não só se a sua forma, mas o seu programa nutricional está dando certo, consistência dos resultados é muito importante, né? Então, só para a gente fechar essa pergunta, né? A ração boa no papel, ela não substitui realmente, por exemplo, a ração que funciona ali no comedor. Tá? Então, isso é importante estar atento a esses pontos. Outra pergunta: vale a pena investir em ração mais cara ou ajustar melhor o manejo? Bah, vamos lá. Antes de eu pensar em ração mais cara, eu não quero pensar no mais caro, eu quero pensar de mais valor. Porque caro e barato é relativo. Eu tenho que pensar na ração que me traz mais valor, que me gera mais valor. Não adianta eu pensar numa ração, investir numa ração, sendo que o manejo não está adequado. Água, fluxo de água, ambiência, fluxo de comedouro, sanidade dos animais. Então, primeiro ponto, né, aqui eu vou ser mais objetivo na resposta. Não adianta você primeiro pensar numa dieta, sendo que lá, e isso é normal da gente ver, sendo que lá no sistema de produção tem muitas falhas. Então, a resposta é clara, pessoal. Vamos cuidar primeiro do manejo alimentar, manejo sanitário, ambiência, instalação. Não tenha dúvida que esses são os maiores investimentos que trarão retorno. O maior ROI está aí, certamente. Está bem ajustado? Obviamente, nós temos que ter uma dieta boa para trazer retorno. Tá? Elas estão em conjunto. Por isso que eu falei que nutrição e sanidade não dá para estar separado. Elas têm que andar em conjunto o tempo na mesma mesa. All the time, estratégica junto. Não é a estratégia do nutricionista ou a estratégia do sanitarista ou do gestor da granja. É conjunto. Tá? Mas, assim, não gaste dinheiro em querendo investir em muitas tecnologias, sendo que o teu manejo, a tua ambiência não está sendo considerada, o teu programa sanitário não está sendo considerado. Tá? Então, assim, uma ração excelente no manejo ruim é jogar dinheiro fora. Tá? Vamos para a última pergunta para a gente finalizar esse primeiro episódio de perguntas e respostas. A última pergunta é: excesso de ração pode prejudicar o desempenho? Certamente, certamente. Né? Excesso, o nome já fala. Lembra que eu falei do consumo residual? Se eu tenho consumo residual, né, o animal está consumindo mais do que ele precisa. Sobra a cadeia de carbono, que a gente chama. Tá? Seja do aminoácido, seja do carboidrato, vai para o tecido adiposo. Gasta-se 4 vezes mais para depositar tecido adiposo que tecido muscular. Estoura a conversão alimentar. Né? Então não tenha dúvida. Tá? Então o que nós temos que estar atento? Tá? Sempre ter uma curva de consumo desejável, de acordo com o material genético, o nutricionista revisando, né? E sempre avaliar consumo real e consumo esperado. O tempo todo. Obviamente vão vir as tecnologias aí de cada vez mais dos sensores dentro de granja, né? A inteligência artificial, né? Mas até lá nós temos que conferir. Tá? Conferir, isso é muito importante. Por quê? Esse excesso pode causar desperdício de ração, seleção de partículas, aumento de fermentação, principalmente quando tem excesso de proteína, principalmente nas fases iniciais, piora de conversão, maior desafio sanitário e aí por diante. Tá? Então, não é assim, o meu animal consome mais, eu vou ter mais, o indivíduo vai ter mais desempenho, vai me trazer mais retorno. Ainda, o índice conversão alimentar é o principal índice que nós temos que estar atentos. Obviamente que dependendo do preço do suíno, do preço de ingredientes, tá, de matéria-prima, nós temos que, em alguns momentos, até mesmo priorizar o ganho de peso, mas a conversão alimentar é extremamente importante. Tá? E o excesso de ração, nunca bem visto. Tá? E um dos principais indicadores que irão estourar é a conversão alimentar.
Bem, pessoal, espero ter contribuído um pouco mais com algumas dúvidas de vocês, né? Como eu disse, é a opinião do Vinícius Cantarelli. Fiquem à vontade aí para fazer os seus ajustes, né? Ou incrementar informações. Sempre perguntem aos seus colegas, aos nutricionistas, né? Certamente, numa ocasião específica, né? Num ponto específico, há mais tempo para se dedicar ao problema. Aqui nós falamos de uma forma bastante generalizada, mas espero ter contribuído. Joia? Até a próxima, um grande abraço a todos.